E olha, o assunto agora é Fundo Rural. Isso porque o Tribunal Regional Federal da Terceira Região, que opera entre os estados de Mato Grosso do Sul e também São Paulo, concedeu uma liminar para afastar a responsabilidade tributária por subrogação da Associação de Frigoríficos de Mato Grosso do Sul, Açocarnes, relativo à contribuição social do produtor rural, pessoa física, empregador, que em caso é recolhido pelas indústrias de carnes adquirentes associadas. Para entender melhor sobre essa liminar, você vai ver agora nos próximos minutos no Bom Dia Entrevista. E para explicar melhor, para você de todo o Brasil entender o que está acontecendo com a Açocarnes, que já vem inspirando também outras associações e entidades, ao meu lado está João Dias, ele que é presidente da Associação de Matadouros, Frigoríficos e Distribuidores de Carne de Mato Grosso do Sul, Açocarnes. Bom dia, João. Seja muito bem-vindo nesse momento importante para a gente poder passar essas informações para todo o Brasil que está nesse momento sintonizado aqui na nossa programação. E olha, por conta então, conta para o nosso público mais detalhes em relação a essa liminar. Quanto tempo a Açocarnes estava neste embate, João? Bom dia. A nossa associação, ela vinha lutando com essa questão do Fundo Rural já há algum tempo, né? Já temos aí uma ação impetrada com mais ou menos aproximadamente 1 ano e meio, né? E veio agora uma decisão, né, do desembargador do TRF3, dizendo que, na nossa argumentação, não caberia mais a aplicação da subrogação, né, que ela estaria já... Subrogação é o que, para a gente poder explicar melhor para o público? A subrogação, ela existe desde 1997, né? E ela foi criada como uma transferência de responsabilidade do pagamento do Fundo Rural, né? Então, o adquirente do produto que é produzido pelo produtor rural, ele passa a ter uma transferência dessa responsabilidade. O contribuinte direto, no caso do Fundo Rural, seria o produtor, né? E aí, com a subrogação, passou essa transferência para a indústria compradora. Entendi. Então, 1 ano e meio nesse embate até que saísse esse resultado, então, pelo STF3, que pega Mato Grosso do Sul e também São Paulo. Sim, sim. E também aqui eu tenho até uma fala, eu vou até passar para a gente colocar, mas para o desembargador, tanto na decisão proferida pelo STF, como no ato também editado pelo Senado Federal, não houve qualquer ressalva à manutenção do recolhimento por subrogação. Daí, depreendendo-se que a ordem legal para tal forma também de recolhimento se encontra em fundamento de validade, dado que deixou de produzir efeitos a partir da publicação da resolução mencionada. Sim. Em linhas gerais, em síntese, o que isso quer dizer, João? Olha, em linhas gerais, o que isso quer dizer é o seguinte: como o Senado ele editou a resolução número 15, eles acabaram modificando todo o campo jurídico que tinha uma legislação própria em relação ao Fundo Rural. Houve uma nova lei que começou a vigorar a partir de 1º deste ano, né, de janeiro desse ano, mas não atacaram a questão da subrogação. E, na verdade, nessa nova lei, nesse novo formato, a subrogação ela ficou explicitada apenas para a parte do Senar, que é 0,3, né? Deixando a questão do Fundo Rural totalmente abandonada. Foi aonde nós atacamos, né? E o desembargador... Foi a brecha. Foi a brecha. E foi aonde o desembargador entendeu que não se aplicava mais, não se cabia mais a questão da subrogação, ou seja, da responsabilidade transferida. Então, foi onde ele proferiu a liminar. A liminar trata-se apenas de uma tutela antecipada para se discutir o mérito de uma ação. Então, nós ainda temos um caminho a percorrer no judiciário, né? Apenas temos hoje uma tutela antecipada. Essa tutela antecipada, na verdade, ela visa proteger a indústria contra possíveis fiscalizações da União, entendeu? Até a nossa entidade, ela tem orientado os associados a continuar com a sua rotina, continuar retendo, continuar repassando o tributo para a União, até porque uma liminar, ela não é uma situação robusta que possa dizer para a indústria, olha, deixe de recolher.
deixa a responsabilidade agora exclusivamente com o produtor, entendeu? Mas nós entendemos que a liminar possa proteger a indústria em relação a possíveis fiscalizações que a União venha a fazer em relação ao Fundo Rural. Em falar nisso também, vale reforçar que essa decisão judicial é um precedente importante para a garantia da segurança jurídica e também da certeza do funcionamento do direito aqui no nosso país, João. Sim, sim. Ela abre esse precedente, ela cria um ambiente novo que possa, todos os setores, todos os elos da cadeia produtora da carne bovina, discutir novamente a aplicabilidade do Fundo Rural, né, em todas as esferas. Nós achamos interessante porque outras entidades do país já estão buscando o mesmo caminho que a Açocarnes está trilhando. É isso que eu ia te perguntar. Inspirou também outras associações? Você já tem aí notícia também de outras entidades que estão seguindo a mesma brecha? Sim, temos. Eu posso até citar a você que nós fomos procurados pela AFRIG de Minas Gerais, né, que congrega não só o estado de Minas, mas Brasília, Espírito Santo, e eles nos procuraram, né? Já indicamos também o nosso departamento jurídico para atender a AFRIG, que provavelmente vai trilhar o mesmo caminho. Certo. E para as associações, tem muita associação neste momento, inclusive sempre que vem algum entrevistado, João, ele sempre diz que ele acorda, já liga aqui no programa para poder se arrumar, tomar um cafezinho. Então tem muito presidente da associação ouvindo o programa neste momento. Qual a dica, então, já que se ele tem algum nesse sentido, quer trilhar o mesmo caminho da Açocarnes e também da AFRIG? O que fazer, João? Olha, eu acho que o primeiro passo é consultar o departamento jurídico de cada associação, né? Se inteirar do teor dessa liminar, que é de fácil acesso, é público, basta acessar o próprio site do TRF3, isso é muito simples para quem é do ramo jurídico, né? Eu acho que tem que se inteirar e, com base nisso, buscar trilhar esse caminho, né? Eu acho que é o caminho do esclarecimento, né? Porque nós vivemos um ano anterior muito conturbado em relação à questão do Fundo Rural, né? Exato. Havia uma resolução do Senado, depois havia medidas do próprio Poder Executivo, havia um conflito muito grande de entendimento, não havia clareza em relação ao próprio Fundo Rural, tanto não havia essa clareza que nós conseguimos achar uma brecha na própria legislação, onde não tratava mais da questão da subrogação que já havia sido suplantada. Tá certo. E qual a sua projeção para o Fundo Rural neste ano de 2018, pelo andar da carruagem, pelas coisas que já aconteceram agora recentemente? Olha, vai ser realmente uma projeção de discussão jurídica, é o que nós acabamos provocando com essa liminar, né? Criar um ambiente de debate mais amplo, com mais clareza, uma posição mais firme do próprio governo federal, né? Tanto em relação à indústria quanto em relação ao produtor, né? Eu acho que não cabe mais, não há mais espaço para cargas tributárias pesadas no Brasil, Exato. Principalmente para o setor produtivo. Eu acho que o governo tem que olhar com o olhar da desoneração para o setor produtivo, né? Tem que incentivar mais o produtor, né? Eu acho que o Fundo Rural, mesmo com a redução da alíquota para 1,2 do Fundo Rural e 0,3 do Senar, ainda pesa para o produtor, Exato. Entendeu? Porque mesmo com a subrogação, se caso ela venha a ter sua eficácia retomada, não deixa de ser um peso para o setor produtivo. Então, eu acho que tem que se criar um ambiente de discussão mais amplo, com maior clareza, para desonerar. Nós somos a favor da desoneração do setor produtivo. Que é o que está movendo a economia brasileira, né? Tem que ter esse olhar mais humano e não um Estado tão grande que interfere em todas as esferas que estão crescendo aqui no nosso país. É o grande sustentáculo da economia, não só do Mato Grosso do Sul, mas do Brasil, é o agronegócio. Tá certo. Nós conversamos com o João Dias, presidente da Açocarnes, que ganhou essa liminar que desobrigou esse recolhimento do Fundo Rural. Muito obrigada, João, pelos esclarecimentos, por inspirar, tenho certeza que já também inspirou outros presidentes aí de associações e entidades que estão passando pelo mesmo problema. Muito obrigada, viu, João? Eu que agradeço.